Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Guilherme Santos e hoje estamos aqui para o segundo episódio da série Sem Rótulos com um tema bastante importante, bastante bacana e eu tenho certeza que vai mexer com você. Qual é a sua verdade? Então, desde já eu convido você a se inscrever no canal, a curtir o vídeo, a compartilhar com seus amigos, a se inscrever no nosso canal e entrar com a gente nessa. Tenho certeza que Deus vai falar bastante com você e que a gente vai compartilhar experiências maravilhosas. Qual é a nossa verdade? Falar da gente é muito complicado, porque a gente não gosta de falar da gente. A gente gosta de falar dos outros, falar das pessoas, falar do nosso vizinho, falar dos nossos amigos, dos nossos parentes e familiares. A gente gosta de falar. Mas falar da gente, falar de nós mesmos, é muito complicado. Quando as pessoas pedem, quando a gente vai conhecer uma pessoa e a pessoa fala assim, fala um pouco de você. É muito complicado, é muito difícil falar da gente, né? A gente gosta que as pessoas falem da gente, mas é óbvio que a gente gosta que as pessoas falem aquilo que nos convém, aquilo que nos agrada, aquilo que é bacana. Agora, quando as pessoas falam alguma coisa que não é legal sobre nós, ao nosso respeito, a gente não gosta muito. Mas agora, falar da gente é muito difícil. Você já fez o exercício de se olhar no espelho e começar a falar para você mesmo algumas coisas? Como, por exemplo, dar alguns conselhos, dar para você mesmo alguns elogios. Você já passou por isso? Você já viveu essa experiência? Falar da gente é bem complicado, como eu já disse aqui e tenho falado desde o início do vídeo. Mas tem uma pessoa na Bíblia, tem um personagem na Bíblia que há muito tempo carregou algumas verdades, as suas verdades. Todos nós, é claro, carregamos as nossas verdades. Verdades que muitas vezes a gente acaba falando para as pessoas que convivem com a gente acabam sabendo, alguns acabam descobrindo ao longo do caminho, conforme vai conhecendo a gente, mas tem gente que não conhece, não sabe nada a nosso respeito, não sabe quem realmente a gente é. Mas eu tenho uma coisa para te falar. Deus sabe exatamente quem a gente é. Ele sabe a nossa verdade, Ele sabe a nossa essência, Ele sabe tudo o que a gente faz entre quatro paredes do nosso quarto, no escuro, no claro. Ele sabe tudo, absolutamente tudo ao nosso respeito, Deus sabe. Mas existe aquela coisa da gente esconder das pessoas algumas das nossas verdades e até aí tudo bem, acho que é normal. Mas Jesus, Ele sabe que muitas vezes essas verdades que estão dentro da gente corroem a gente, fazem mal para a gente. E às vezes é preciso a gente mostrar para Ele quem a gente é, assumir as nossas verdades para podermos ter uma vida mais tranquila ou mais feliz. No Evangelho de João, no capítulo 4, tem uma personagem que ela é, esse texto ele é incrível, ele é enriquecedor, ele é maravilhoso. Eu estou falando da samaritana. Quando ela vai todos os dias buscar água lá no poço de Jacó, todos os dias ela faz esse exercício. Mas um belo dia Jesus resolveu pedir para os seus discípulos irem procurar algo para comer. E aí Jesus decide ficar naquele poço para descansar, para repousar, para conversar com Deus. Nós não sabemos direito. E aí ele tem um encontro com uma pessoa, ele tem um encontro com a samaritana. E ele pede para ela beber algo para beber. E ela fica espantada, como ele, sendo judeu, pede para ela, que é uma mulher samaritana, dar a ele algo para beber. E eles começam a ter uma conversa, um diálogo, uma intimidade. Nós falamos disso no vídeo passado, sobre intimidade, de conversar com Deus, de ter uma intimidade com Ele. E eles começaram a conversar. E Jesus, ele sabia quem ela era. Jesus é Deus, ele sabia. Eu tenho para mim que Jesus, ele agiu propositalmente. Ele pediu para os discípulos irem procurar algo para comer, porque ele sabia que ele ia ter um encontro com aquela mulher. E ele sabia que aquele encontro pessoal que ele ia ter com ela ia transformar a vida dela. Então escuta bem o que eu estou te falando. Quando nós temos um encontro pessoal com Jesus, a nossa vida ela é
completamente transformada. E aí o que acontece? Eles começaram a conversar, Jesus começou a falar algumas coisas para ela ficou espantada, ela disse, nossa, eu vejo que és um profeta, né? E ela começa a falar algumas coisas. E aí ele pede para ela chamar o seu marido, e ela fala para ele que ela não tem marido, que ela não tem marido. E aí ele fala, realmente, você não tem marido, porque na verdade o que você tem não é seu. E o que mais me chama a atenção, e eu já fiquei me perguntando várias vezes ao longo do tempo que eu leio, que eu prego, que eu partilho essa palavra, é o que essa mulher, por que o marido que ela tinha não era dela? Será que ela tinha um caso com uma pessoa? Será que ela é uma mulher da vida? Qual que era a verdade daquela mulher? E ela assumiu ali para Jesus, realmente, Senhor, falou as verdades dela, ela revelou quem ela era ali para Jesus. Ou seja, Jesus precisou ouvir dela, da boca dela, as verdades dela, para que houvesse ali uma cura, uma libertação. E a palavra de Deus vai falar que depois daquele encontro que a samaritana teve com Jesus, ela ter vivido esse momento de verdade, de dizer para Jesus a sua verdade, ela foi falar para outras pessoas o que tinha acontecido com ela. Ela foi falar para os outros amigos, para os samaritanos, que ela havia tido um encontro com Jesus. Isso é muito bacana. Porque todo aquele que tem um encontro com Jesus quer falar dele, quer falar das coisas boas, das maravilhas, das curas, dos milagres, de tudo que Jesus faz de bom e maravilhoso, porque ele faz isso tudo mesmo. Só que aí, muitos de nós carregamos aí algumas coisas, algumas verdades no nosso coração. No último vídeo, eu falei para vocês que do tempo de caminhada, que eu estava transbordando um cálice que não era de amor, não era de satisfação pelas coisas de Deus, e sim por obrigação. E eu carregava algumas verdades minhas, que eu sempre carreguei, desde criança, desde quando eu era pequeno, verdades que eu nunca tinha contado para ninguém, né? Desde 2003 que eu caminho na igreja, então até de 2003 até 2015 eu nunca tinha falado sobre essas minhas verdades, e eu carregava. E eu sempre falava disso com Jesus. Sempre falava dessas minhas verdades com ele, somente com ele, para você ver a intimidade, para você ver como que é legal ter intimidade e amizade com ele. E Jesus nunca me falou. E aí, essas verdades começaram a falar mais alto dentro de mim. Começaram a gritar mais e mais a minha carne, começaram a falar mais alto, e houve uma preocupação. Agora você deve estar se perguntando, mas qual verdade que é essa? Né? Quais são essas verdades? E eu falo para você que, para quem me conhece já sabe do que eu tô falando, sabe toda a minha história, para muita gente não é mais segredo nenhum sobre a minha sexualidade, sobre eu ter assumido a minha sexualidade para muitas pessoas, principalmente dentro da igreja, né? Eu sou homossexual, para quem não sabe, e aí eu carreguei durante anos da minha vida, principalmente do período da religião, quando eu conheci a religião, de 2003 a 2015, eu carreguei essa verdade dentro de mim, as 7 chaves, onde ninguém sabia, nem meus familiares. Claro, tem amigos meus, pessoas que me conhecem desde criança, falam, eu sempre imaginei, eu sempre soube, né? Meus familiares também, mas muita gente não imaginava, muita gente não pensava que isso poderia acontecer comigo, até porque a religião, querendo ou não, para mim, sempre foi um rótulo onde eu podia esconder essa verdade. Então, eu durante um tempo aí que eu comecei a ser usado por Deus, a pregar, a ministrar louvores, eu meio que usei isso para esconder aquilo que eu era, esconder as minhas verdades, e aí onde as pessoas começaram a enxergar somente o cara de Deus, o menino de Deus, o jovem de Deus, e aí eu consegui meio que mascarar, rotular essa minha verdade. Só que aí, em determinado momento, em 2015, quando eu estava no auge assim da minha caminhada, minha carne começou a gritar, minha carne começou a falar mais alto, e Deus começou a me provocar, a mexer comigo para que eu pudesse revelar para Ele, e lógico, para as pessoas mais próximas a mim, aquilo que eu realmente sou, a minha verdade, a minha essência, aquilo que eu sou.
E eu passei durante anos com um sentimento de que eu precisava de cura, eu passei por, fiz muitos retiros, participei de muitos encontros, na qual eu saí desses retiros, desses encontros, achando que eu estava curado, que Deus tinha me libertado, aquela coisa, e no dia seguinte eu estava lá vendo cometendo algum ato relacionado à minha verdade, à minha sexualidade. E eu me condenava muito, me martirizava muito, chorava no meu quarto, brigava com Deus o tempo todo sobre isso, e ninguém sabia, né? Ninguém sabia dessa verdade, somente Deus. Até que ele me provocou, até que ele perguntou para mim: quem é você? Eu falei para ele, igual a samaritana fez. Eu fui no poço, no caso não foi no poço, foi no chuveiro mesmo da minha casa, que eu falei para ele quem eu realmente era. Eu falei das minhas vontades, dos meus desejos, da minha carne, aquilo que eu queria viver, daquilo que eu queria experimentar, daquilo que eu queria sentir, que eu queria muito viver um relacionamento, que era até hoje. E aí Deus se preocupou comigo. Aí ele falou assim: eu te amo do jeito que você é, tire os rótulos. Só que naquela época, igual eu falei no vídeo passado, que eu achava que os rótulos que Deus se referia naquele momento era sobre os rótulos religiosos, que eu permiti que fossem criados em volta de mim, que as pessoas criaram em volta de mim. Eu achava que eu tinha que tirar esses tipos de rótulos. Né? Então, eu quis meio que me afastar, sair da igreja completamente, eu quis sair da igreja, mas Deus não permitiu, ele quis, ele falou: não é bem assim. Porque algo em mim sempre falou mais alto. Algo em mim, independente das minhas verdades, independente das escolhas que eu fiz, algo sempre falou mais alto, que sempre foi a minha essência e minha intimidade, o meu amor por Jesus, o meu amor por Deus, né? E aí, ele não permitiu que eu saísse da igreja, ele não permitiu que eu saísse da religião, eu continuei, né, não como antes, não com aquela intensidade toda, me afastei, né, de algumas pessoas, muitas pessoas se afastaram de mim, eu passei por um momento bem complicado de aceitação, porque eu vivi muitas coisas ao mesmo tempo, escondido, assim, até mesmo da minha família, poucas pessoas sabiam. Algumas amigas minhas, íntimas minhas, sabiam e me ajudaram muito, seguraram a minha mão, me deram maior força. E o melhor de tudo, Deus, ele nunca, em nenhum momento desses anos todos, de 2016 para cá, foi a época que eu assumi a minha sexualidade, em nenhum momento Deus me condenou. Em nenhum momento Deus me criticou. E o mais legal de tudo, e que muita gente começa a falar muita abobrinha sem saber de nada, o melhor de tudo eu assumi a minha sexualidade para todos os meus amigos de verdade da igreja. E todos eles, pelo menos na minha frente, na minha presença, todos me respeitaram muito, me respeitam muito até hoje, sabem quem eu sou, sabem que eu prego, sabem que eu canto, sabem como Deus me usa, e as pessoas sempre me respeitaram muito, pelo menos na minha frente. Eu não sei por trás, então não posso falar daquilo que eu nunca vi, daquilo que eu nunca experimentei. Então eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito, nunca sofri nenhuma opressão por conta disso, muito menos opressão religiosa, claro. Lá atrás, antes de eu assumir, como eu falei, eu participei de retiros e encontros que eu achava que eu estava curado, é porque eu tinha uma ideia sobre aquilo, que eu não imaginava o que Deus pensava sobre aquilo comigo, sobre a minha pessoa, sobre o meu eu, sobre o Guilherme, eu tô falando de mim. Então eu achava que eu tinha que ser curado, achava que eu tinha que ser liberto, entendeu? Só que Deus permitiu que eu assumisse, que eu revelasse as minhas verdades, para que eu pudesse ser livre, para que eu pudesse ser livre na presença dele, para que eu pudesse ser livre. E aí ele foi permitindo que eu fosse em lugares, que eu conhecesse pessoas, e eu fui me descobrindo. Mas uma coisa eu posso falar com toda certeza: todos os lugares, todos os caminhos, tudo que eu vivi sempre me fizeram chegar até Jesus. Sempre me atraíram até Ele. É uma coisa incrível. Mas por que isso, Guilherme?
Por que isso? Né? Porque o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de mim, sempre me convenceu de que eu precisava, independente de ter saído da casa do Pai, retornar para a casa dele. Vocês estão entendendo do que eu estou falando? Então, assim, lógico, eu não precisei sair, eu não saí da igreja, né? Eu precisei só, recentemente eu tirei uns 6 meses de sabático para orar somente em casa, mas eu nunca saí da religião, nunca saí da igreja, nunca deixei de estar lá na missa cantando ou participando de um movimento e sempre estive ali e Deus nunca me cobrou, Deus nunca me cobrou. Mas eu precisei passar por este momento de verdade, de chegar, de me descobrir, de Deus falar comigo qual é a sua verdade, quem é você. Deus falou para mim quem é você. E eu falei para ele quem eu realmente era, quem eu realmente sou. E ele mesmo falou que me ama e que era para eu tirar meus rótulos. Eu estou falando de mim, eu estou falando o que Deus fez comigo. Olha o que Deus fez, a preocupação de Deus. Não foi ninguém que chegou em mim e falou. Eu não precisei que ninguém me convencesse de algo. Eu não precisei que ninguém da igreja ou da religião falasse assim para mim: Guilherme, tá errado, Guilherme, é pecado, Guilherme, você é isso, ponto, papapá. Porque eu sei o que a religião pensa, eu sei o que a minha religião pensa a respeito desse assunto, deste tema, que é bastante delicado. Mas, por contrapartida, eu também não tive ninguém do mundão aí que levanta bandeira, essas coisas, falando para mim, não, você tem que ser assim, você tem que ser assado, não. Não, ninguém nunca me convenceu, ninguém nunca me influenciou. Ao contrário, eu sempre me permiti ser influenciado pela palavra de Deus, por aquilo que Deus pensa ao meu respeito. Então eu posso falar de boca cheia, eu posso falar com propriedade, que tudo que eu fiz e tudo que eu vivi, os lugares que eu fui, foi permissão de Deus, Ele permitiu. Muitas vezes eu cheguei em lugares que eu falei assim, Senhor, e aí? Aí Ele sempre falava assim para mim, a escolha é sua. E tudo que eu vivi, tudo que eu experimentei, tudo que eu conheci, Deus tirou um proveito disso, para que gerasse um testemunho, para que eu pudesse falar disso. Deus usou disso para transformar em música muitas coisas que eu vivi. E olha que eu compus muitas músicas nesse caminho, não sobre este tema, né? Mas sim sobre a minha intimidade com Deus, sobre o amor que Ele tem por mim, sobre as coisas que eu vivi com Ele e as coisas que eu vivo com Ele. Então, falar sobre nós é muito complicado. Você acha que para mim está sendo fácil vir aqui falar para vocês sobre essas coisas? Mas eu preciso falar. Porque às vezes você está aí na sua casa, você está aí no seu trabalho, você está aí vivendo a sua vida com as suas verdades sobre aquilo que você realmente é e você está com medo. Você está com medo do que Deus vai falar, do que Deus pensa sobre você. Você está com medo, você se afastou de Deus porque a religião, porque as pessoas... E eu não estou condenando religião nenhuma, eu acho que cada religião tem o seu jeito, né, tem as suas regras e eu as respeito muito, né? Eu acho que nós devemos respeitá-las, porque a religião não tem que se adaptar ao meu jeito de ser, porque a religião já tem religiões que estão aí há muito tempo. Eu falo, por exemplo, do catolicismo, que é a religião que eu pertenço, está aí há muito tempo, então eu não vou mudar o Vaticano, não vou mudar o Papa, não vou mudar as regras da igreja, né? Então vamos ter um pouquinho de bom senso aí, porque tem gente que quer mudar, que mete o louco e dá vontade de dar um soco. Brincadeira. Então... você às vezes está passando por uma situação assim, está com medo, porque a religião, porque as pessoas, pastores, padres, pregadores, enfiaram em você algo tão pesado, sobre o que Deus pensa, claro, a palavra de Deus também fala muitas coisas a respeito disso, mas assim, ninguém respeita que você tem o seu particular com Deus e que Deus trata cada um de nós de um jeito diferente. Então, às vezes, você está aí vivendo uma vida infeliz, até mesmo nem da igreja, igual eu estava vivendo. Você está infeliz, você faz as coisas tristes, você faz as coisas para Deus amargurado, o seu cálice transborda de amargura, de tristeza, porque você não consegue ser você não consegue se amar, você não consegue se aceitar do jeito que você é.
Então, eu convido você nessa série, neste tempo de tirar os rótulos, tire os rótulos daquilo que as pessoas dizem que você é, daquilo que as pessoas acham que você deve ser. Aceite quem você é, fala para Deus, Senhor, é assim que eu sou, este é o meu eu. Revela para Ele as suas verdades, revela para Ele quem você é, faça igual a samaritana fez, igual a samaritana falou para ele, é assim, eu sou dessa forma, eu não tenho marido, porque o marido, eu não tenho nenhum marido, e ele revelou a verdade para ela, ele falou para ela que o que ela tinha não era dela. Então você é convidado a se despertar, em nome de Jesus, a se levantar e poder assumir aquilo que você é. É claro que o mundo ele tá aí de portas arreganhadas para colocar um monte de coisa, um monte de abobrinha na sua cabeça. Mas a partir do momento que você tiver uma intimidade com Deus, a partir do momento que você olhar para Ele como seu amigo, eu tenho certeza que você não vai dar ouvidos às coisas do mundo. Você vai ouvir aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus quer de você. E Ele vai te levar aonde Ele quiser. Os lugares que Deus te colocar vai ser permissão dele. Claro, tudo me é permitido. A palavra diz, mas nem tudo me convém. Então você sabe os seus limites. Deus conhece os seus limites. Deus sabe até onde você pode ir. Então, tenha a coragem, a força. Eu tô aqui. Eu me coloco à disposição de você. Então, se você quer assumir, se você precisa de ajuda, vamos conversar, vamos bater um papo, porque eu sei que tem muita gente, que tem medo de ser aquilo que nasceu para ser. Tem pessoas que têm talentos incríveis, mas tem medo de usar esses talentos porque carregam suas verdades e tem medo por conta das pessoas, por conta do que as pessoas vão falar, do achismo das pessoas. Mas pense uma coisa, Deus, ele tem um pensamento sobre você. Deus tem um plano perfeito para você e você precisa descobrir quais são os pensamentos de Deus para a sua vida, quais são os planos de Deus para a sua história. Deus quer que você faça história nos tempos de hoje. Então, não vá pelo caminho mais fácil, que é levantar bandeiras igual todo mundo faz, igual todo mundo levanta, por conta de ideologias, e é porque é o caminho mais fácil, porque a maioria faz, porque a maioria fala, porque a maioria faz barulho. Não faça isso. Faça aquilo que Deus colocar no teu coração. Se Ele te mandar levantar bandeiras, se Ele te mandar a seguir algumas ideologias, aí é você com Deus, entendeu? Mas ouça a voz dEle. Tenha essa intimidade com Ele. Fale para Ele, deixa a verdade, o caminho é Jesus. Então deixa a verdade te libertar, a verdade te levantar, deixa a verdade que é Jesus mostrar para você quem você é. Revele para Ele. Então não tenha medo de entregar para Jesus aquilo que você é. Oferte a Ele aquilo que você é. E ao longo do caminho, ao longo do tempo, o Espírito Santo de Deus, ele vai te convencer do que é certo, do que é errado, dos caminhos que você deve percorrer e dos caminhos que você não deve percorrer. Claro, pessoas muito usadas por Deus vão te falar, vão te instruir, vão te aconselhar, glória a Deus por isso. Mas Deus vai falar com você. E se Ele permitir que você caia, é para Ele estender as mãos para você, para que Ele possa te levantar e mostrar que Ele é Deus, que Ele é Jesus, que Ele te ama. Jesus, Ele é maravilhoso, Jesus, Ele é incrível, Jesus, Ele é da hora, Jesus, Ele é excelente. O problema é que a gente cria uma imagem tão turva, tão errada de Jesus, que a gente acaba vivendo uma vida infeliz. Quantas pessoas já partiram, já morreram, sem poder ser aquilo que Deus sonhou para elas? Sem viver os planos de Deus, porque viveram ideologias erradas, porque ouviram conselhos errados dentro das religiões, fora delas, nessa sociedade maluca, e não ouviram a voz de Deus, não escutaram aquilo que Deus realmente pensa, quer dessas pessoas. Então, por isso, você é convidado neste segundo dia, nesse segundo episódio da série Sem Rótulos, a assumir um compromisso, a tirar os rótulos e assumir a sua verdade. Qual é a sua verdade? Se olhe no espelho, fale para você mesmo as suas verdades. Dobre o seu joelho, fale com Jesus. Senhor, eu sou assim, eu sou desse jeito, este sou eu. E Ele vai, com certeza, te amar
cuidar de você, vai te corrigir quando for necessário, mas sobretudo, acima de qualquer coisa, Jesus vai te amar. Revele, conta para Ele como você está. Conta para Ele como você está se sentindo. Eu tenho certeza que Jesus, Ele vai cuidar de você, Ele vai te dar instruções, Ele vai falar direto no seu coração. Viva este amor de Deus, viva a sua verdade, seja quem você é, porque eu tenho certeza que Deus tem um plano incrível, surpreendente, absurdo para a sua vida, para a sua história e para a sua família. Deus te ama. Então, esse é o segundo dia. Eu quis não falar muito, porque o primeiro vídeo foi bastante longo, mas esse eu quis ser um pouquinho mais breve. No terceiro episódio temos outro tema, que um vai ligando ao outro, porque o caminho é este. É a gente viver cada dia, um dia de cada vez, e tirando os rótulos, permitindo ser aquilo que Deus quer que a gente seja. O importante não é o que os outros pensam sobre o que você é. O importante é o que Deus pensa ao seu respeito. Eu, Guilherme, eu sei o que Deus pensa de mim. Deus gosta de mim. Deus gosta do meu jeito. Gosta desse jeito aqui. E é por isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou atendendo ao chamado dele, de falar com você, de falar da palavra dele, de falar com você sobre esses assuntos, sobre essas realidades. Porque Deus, ele tem cuidado de cada um de nós. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir os nossos vídeos, olha lá os outros vídeos, tem a série Música da Alma, tem com músicas que fizeram parte da minha caminhada, tem outras canções também, tem um vídeo que fala sobre ouvir a voz de Deus nesses tempos barulhentos, né, que a gente vive aí. Temos também o primeiro episódio da série Sem Rótulos, se você não viu, veja. E não deixe de compartilhar com seus amigos, de assistir, de rever os vídeos e viver este tempo de tirar os rótulos e de se permitir mergulhar mais e mais na presença de Deus e na intimidade com Ele. Fica aí que a gente vai rezar um pouquinho. Senhor Jesus, o Senhor é bom, é fiel e a sua misericórdia se estende sobre cada um de nós e se estenderá de gerações em gerações. Eu quero clamar a Ti, ao Teu Espírito Santo, sobre essas pessoas que estão nos acompanhando aqui neste canal, neste segundo episódio desta série. Pessoas assim como eu, que viveram e vivem aí muitos anos de sua vida presas dentro de suas verdades, e que acham que o Senhor não as ama, que acham que o Senhor vai as condenar, que acham que o Senhor vai apedrejá-las. Muito pelo contrário, o Senhor é amor, o Senhor é misericórdia, e o Senhor é justiça, e o Senhor é bondade. E eu te peço, Senhor, que o Senhor ajude, dê força para este irmão, para esta irmã, a se levantar, a fazer com que esta irmã e este irmão possa olhar para si mesmo, olhar para um espelho e revelar as verdades que ele carrega, mas não para ele somente, e sim para o Senhor. Que eles possam enxergar o Senhor como o melhor amigo deles. Que eles possam ver que o Senhor está prestes a nos ajudar. O Senhor está pronto a nos estender as mãos e nos levar no caminho que o Senhor escolheu para nós. O Senhor tem planos para mim. O Senhor tem planos para este irmão e para esta irmã. E eu creio, Senhor Jesus, que a partir deste momento, a vida desta pessoa, assim como a vida da samaritana foi transformada, assim como a vida daquela mulher foi transformada, o Senhor vai transformar a vida desta pessoa, que está dando um passo de revelar as suas verdades para o Senhor, que acima de tudo conhece, já sabe todas as verdades desta pessoa. Por isso, Jesus, eu te peço, nos dê força, nos dê coragem, nos capacite para enfrentar tudo o que tivermos que enfrentar em Teu nome. E que a gente possa sempre se lembrar que o Senhor está conosco e que o Senhor não nos deixará. Caiam 1000 pessoas, caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque o Senhor está comigo, o Senhor está com este irmão, o Senhor está com esta irmã. O Senhor conhece esse coração. Eu sei que os planos do Senhor vão além de ideias erradas. Eu creio que os planos do Senhor para estas vidas vão além de achismo das pessoas, vai além de qualquer coisa. Porque o plano que o Senhor tem, eu creio,
Para mim e para esses irmãos que estão orando comigo neste momento, o plano do Senhor para nós é a nossa salvação, é a nossa santificação. Bendito seja o teu santo nome. Que o Senhor possa nos abençoar e nos capacitar a cada dia. Amém.